Pensão por morte do servidor público. A gente sabe que tem muitos casos que o servidor público, quando tem um filho com deficiência, o filho tem direito de receber a pensão por morte. Mas o filho de qualquer idade, e se a deficiência for o autismo, o filho do servidor público que faleceu for autista, qualquer autista, filho de servidor, tem direito, de qualquer idade, em qualquer circunstância? Pois é, eu queria tomar como exemplo, porque quando a gente fala de servidor público, a gente está falando de uma categoria muito grande, né? Porque são vários servidores públicos que trabalham em várias unidades da federação, em vários entes da federação. E além de trabalharem na administração direta, ainda tem aqueles que trabalham na administração indireta. Tem os servidores públicos, em sentido estrito, que trabalham no regime jurídico estatutário, né, que obedecem e são regidos por um estatuto, estatuto do servidor municipal, federal, estadual, estatuto de uma determinada carreira específica. E tem aqueles que são regidos pela CLT, que são os empregados públicos. É claro que o sentido jurídico de cada um deles é específico, né? Porque tem umas coisas que são diferentes nas regras que regem as carreiras desses funcionários públicos, sejam eles servidores estatutários ou sejam eles empregados públicos. O fato é que é muita gente. E como tem documentos, leis, regimes diferentes, não dá para a gente falar na pensão por morte do servidor num sentido universal, que vai valer para toda a cidade. Para todos, são 6 mil municípios, gente. Pode ser que tenha um que tenha uma regra diferente do outro, né? Embora tenha muitas regras da lei, do Estatuto do Servidor Público Federal, que sejam praticamente de repetição obrigatória em diversos regimes jurídicos dos estados e municípios, a gente também não pode, quando a gente está gravando vídeo na internet para todo o Brasil, para dar orientações jurídicas, a gente não pode também generalizar. Então, eu queria tirar de uma fonte que eu acho que se aplica à maioria dos casos, que é da Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Você sabe que o Estatuto do Servidor Público Federal ele é imitado, copiado em várias cidades, nos estados, e tem algumas regras do Estatuto do Servidor Público Federal, como, por exemplo, o artigo 98, que fala da redução de jornada para servidor com deficiência e servidor que tenha dependente com deficiência, que o STF mandou aplicar geral. Ou seja, mesmo que os estatutos dos municípios e dos estados não tenham nenhuma previsão sobre a redução de jornada para servidor com deficiência, tem que aplicar o que está na Lei 8.112. Para você ver que a Lei 8.112 é uma referência mesmo. Então, bora lá para as perguntas que eu fiz no início do vídeo. Quem é que tem direito à pensão por morte quando o servidor morre? Pegando por base aqui, artigo 217, Lei 8.112. O filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos. Aí vem aqui uns requisitos. O primeiro deles é seja inválido. Guarde bem essa palavra. Porque essa palavra inválido é uma palavra muito importante, tá? Porque se a gente está falando de autista, e foi sobre autista que a gente perguntou no início do vídeo, vem cá, o autista é inválido? Tá. E se tiver algum autista inválido? Todos são inválidos? Inválidos é assim, incapacitado para trabalhar, que ele não consegue trabalhar para se manter, então ele é laboralmente inválido. Entendeu isso? Tem uma súmula do STJ, que agora a gente já vai entrar na idade, que diz que o filho do servidor público federal, inválido, ele tem direito, mesmo após a maioridade e vitaliciamente, direito a receber a pensão por morte, desde que a invalidez seja anterior ao óbito do servidor. Eu não gosto dessa palavra invalidez, sabe? Não gosto, eu acho meio preconceituosa, meio forte. Mas o caso aqui, essa súmula é importante porque isso aqui é o tempo. O autista. O filho do servidor que é autista, ele é autista desde quando? Desde sempre, porque a TEA é genético. Se é genético, tem desde quando nasceu. Se tem desde quando nasceu, certamente, ou na maioria dos casos, a deficiência precede ao óbito do servidor, no caso, o pai. Então, continuando, o primeiro requisito um dos requisitos é ser inválido. O segundo é, tenha deficiência grave. Aí tem um problema, já não dá para todo autista, porque a lei categoriza, não essa lei especificamente, mas a lei
a lei LC 142, que é uma lei previdenciária que trata da aposentadoria por deficiência. E, embora não seja essa a lei, as leis brasileiras, elas, no sistema brasileiro, você interpreta a lei de forma sistemática. Você pode beber em outras fontes para poder compor e chegar a uma conclusão. Então, aqui nós estamos tratando da Lei 8.112 de Direito Previdenciário, e você tem, fora dessa especialíssima regra que é do servidor público federal, uma outra regra que categoriza as deficiências em leve, moderada e grave. À luz dessa regra da LC 142, o autismo seria mais ou menos assim. O grau de suporte 1 seria deficiência leve, o grau de suporte 2 seria deficiência moderada e o grau de suporte 3, deficiência grave. E aí, os autistas, que antes eram chamados de Asperger, aqueles que estão no grau 1 de suporte, como eu, por exemplo, não teria direito a essa pensão por morte. Mas tem outra aqui que diz o seguinte, que é o inciso D, a linha D. Tenha deficiência intelectual ou mental. Quando chega na deficiência intelectual ou mental, não fala que tem que ser grave. Ah, mas o autismo é deficiência intelectual? Não. De regra não, mas pode ter autismo com deficiência intelectual. Mas o transtorno do espectro autista, ele se dá no nível mental. Então, se a Lei 12.764 de 2012 diz que o transtorno do espectro do autismo é deficiência para todos os efeitos legais, onde é que opera essa deficiência? Qual é a espécie dessa deficiência? Ela pode ter aspectos sensoriais, mas ela se opera na mente. É um transtorno global do desenvolvimento mental. Então, o autista de nível de suporte 1 também entraria aqui. E mais, uma coisa que é muito importante. Eu vou citar aqui, não tem relação com a figura que nós estamos querendo saber se tem direito ou não à pensão por morte do servidor público, mas você vai entender por que eu estou citando. Porque aqui tem, depois, nesse rol de beneficiários que podem receber a pensão por morte do falecido, está aqui. A mãe e o pai de quem? Mãe e o pai do servidor que morreu. A mãe e pai de servidor que comprovem dependência econômica do servidor. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas essa história do mãe ou do pai só recebe se não tiver o filho, tá? Se não tiver o cônjuge. Se não tiver um mais próximo ali da família descendente, aí vai para os pais, ou então para os colaterais, como é o caso do inciso 6, que diz: o irmão até 21 anos de idade, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluto ou relativamente incapaz, enquanto durar a invalidez. Então, se faltar esses parentes descendentes ou cônjuge, quando o servidor morre, aí você vai ver a mãe e o pai se comprovar a dependência econômica, né? O inciso 6. O irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos do inciso 4º. Então veja, eu estou citando esses aqui porque é o seguinte, tem uma outra questão que é importante, principalmente se você for requerer a pensão por morte para o filho de um servidor que seja maior de idade e que tenha transtorno do espectro do autismo de nível de suporte 1, para que depois não venham dizer, esse aí sabe se virar, por que está pedindo a pensão por morte? Uma coisa importante é a dependência. Porque a dependência justifica até que irmão e mãe e pai do servidor receba. Por que não justificaria que um filho maior receba também a pensão por morte do pai? Então, sempre que, aqui no escritório, quando a gente vai fazer o requerimento, e a gente vai fazer o requerimento sempre quando já negaram, tá? O servidor vai lá e pede, eles indeferem, aí eles contratam o escritório e a gente faz. Quando é para autista de nível de suporte 1, a gente sempre demonstra também a dependência econômica, porque a dependência econômica existente antes do falecimento do servidor é muito importante, né, na demonstração da necessidade do recebimento desse benefício que é a pensão por morte para filho de servidor que tenha deficiência, seja lá qual idade ele tenha. Olha, não dá para esgotar esse assunto, pode ser que na sua cidade
no lugar onde você trabalha as regras sejam diferentes dessas aqui. Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários, que assim que eu puder, eu respondo para você. No mais, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. E no mais, contatos profissionais na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.